Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast. Que a paz e a prosperidade de Deus, que o amor de Deus esteja sobre cada um de vocês. E quero dizer que hoje o tema é muito importante. No último episódio nós comentamos sobre as 5 pedras de Davi, né? E eu fiquei com aquilo no coração e decidi nesse episódio agora já falar sobre isso, ok? Então vamos lá. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, vai dizer no verso 40, né, que Davi, depois de tudo que você já sabe a história, eu tenho certeza, né, diz assim, ó, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras no ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi-se aproximando do filisteu. Ou seja, aqui está dizendo que Davi pegou 5 pedras e se preparou para a batalha. Ele recusou o apoio de Saul, ele se recusou a armadura de Saul, ele recusou a força de Saul, tudo que Saul ofereceu para ele, né, o conselho, olha, tu é jovem, ele é guerreiro desde a mocidade, você já sabe, né? Agora, o curioso aqui nessa lição é que, nesse mindset bíblico de hoje, é que quando a gente ouve essas pregações, a gente ouve pregação dizendo que essas 5 pedras representam os 5 nomes de Deus, que Isaías, né, deu a Jesus, né, no livro de Isaías. A gente ouve que essas 5 pedras, ela se refere ao fato de Davi se dar o direito de errar, né? Então é interessante isso também, porque como que um homem de Deus que tinha fé que Davi tinha em Deus, né? E pega 5 pedras com o direito de errar. Eu sempre tive dúvida disso. E um dia, né, eu participando de um seminário, eu aprendi e eu quero compartilhar aqui com vocês, ok? Então vamos lá. Essas 5 pedras não era porque Davi queria errar. Pode até representar os 5 nomes de Jesus que Isaías deu lá, né? Mas eu acredito que tem algo mais profundo. Vai além disso, ok? Acho que de uma forma profética, podemos dizer que sim, pode representar os 5 nomes de Deus, de Jesus, dado por Isaías lá na profecia que diz: um menino se nos deu, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, né? Só que olha, presta atenção nisso. Se você pegar o livro de Samuel e lá no capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia aí ou seu celular, vai lá. No capítulo 6, no verso 17, na verdade vamos ler o 16 aqui, que diz assim, ó, e vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia, certo? Então aqui já deixa claro que havia 5 príncipes, ok? Havia 5 príncipes. Só que olha o verso 17, diz assim, estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Aí vem listando pela culpa de que cidade que foi feito essa expiação de culpa. Então vem, ó, por Asdod uma, por Gaza uma, por Ascalon outra, por Gate outra e por Ecrom outra. O que significa aqui, note bem, faça a conta comigo, Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Então note que tem 5 cidades, certo? O que significa que Davi não era apenas um guerreiro que confiava em Deus. Davi era um guerreiro que confiava em Deus e tinha conhecimento. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito forte. Davi confiava em Deus e possuía conhecimento do seu inimigo, certo? Ou seja,
possuía conhecimento do que ele tinha que fazer para alcançar a vitória, para atingir a sua conquista. A lição aqui é muito forte, porque note bem uma coisa: não basta ser um bom guerreiro, não basta ter fé em Deus, não basta saber lutar, não basta ter experiência. Se você lembrar, você vai ver que Davi conta para Saul que ele disse que ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, e quando veio um urso e pegou uma das ovelhas, ele foi lá, ele pegou o urso, ele alcançou o urso e ele matou o urso. Aí vem dizer, ele mesmo contando para Saul, ele mesmo está relatando esse fato, ele diz o seguinte ainda: e olha, outra vez veio um leão, e o leão pegou a ovelha, e eu fui atrás dele e dei contra ele e libertei a ovelha das suas garras, e matei o urso e o leão, e vou fazer da mesma forma com esse circunciso filisteu. Ou seja, Davi está passando para Saul que ele tem experiência de guerra. Davi está passando para Saul que ele conhece batalha, né? Haja visto, você há de concordar comigo que lutar contra um leão e contra um urso não é brincadeira, não é mole, não é brincadeira lutar contra o urso e contra um leão, né? Ainda mais faminto, porque a gente sabe, né? Se você assiste Discovery Channel, né? Você vai saber que um caçador, um predador, só vai atrás de uma caça quando está com fome. Quando ele não está com fome, ele não vai, ele descansa, né? Ele descansa, ele curte a família, né? A manada, o bando, né? Na verdade, o que a gente está aprendendo aqui é que Davi lutou contra dois animais fortíssimos, né? Dois animais inteligentíssimos e que estavam com fome, e ele venceu, né? E ele diz por que ele venceu. Ele fala: assim como o Senhor me livrou das garras do urso e do leão e me deu força para matá-los, assim também o Senhor cuidará de mim. Note um segredo aqui da fé e do cuidado que Deus tinha com Davi, né? Isso é curioso. Porém, o fato que está sendo abordado aqui hoje é um pouco mais curioso. Por quê? A Bíblia fala de forma aleatória, né? Que ele foi no riacho, pegou 5 seixos, 5 pedras em algumas traduções, 5 seixos em outras, né? E foi para a guerra. Aí eu já vi uma pregação, meu irmão, que por mais de 40 minutos o pregador dizia que se ele errar uma, ele tem outra, se ele errar a segunda, ele tem a terceira. Não, meu irmão, não é isso. Isso aí eu te garanto que não é, ok? Não é, tá bom? Se você tem fé em Deus, o plano B não é necessário, né? Se você tem fé em Deus, só tem um plano A. Mas se o A der errado, é porque Deus não está no negócio. Você precisa ter essa sensibilidade. Você precisa ter essa sensibilidade de que se o plano A deu errado, meu irmão, é porque Deus não está no negócio. Se Deus não está no negócio, sai fora. Sai fora, que não vai dar certo. Você entende? Se Deus não estiver no negócio, para. Se Deus não estiver no negócio, retorna, retrocede, dá ré. Por quê? Se Deus não estiver no negócio, não vai dar certo. Não importa o que você vai fazer. Entendeu? Não importa o que você vai fazer, não vai dar certo. Aprenda isso. Aprenda isso de uma vez por toda. Ok? Que esse mindset aí fique no teu coração, na tua mente, na tua alma. Ok? Mas essa é a verdade. Se você tem fé, o plano B não é necessário. Se você tem fé, não existe plano B, é o plano A. Se o plano A deu errado, Deus não está nisso. Ok? Então, a Bíblia diz que Davi vai lá e pega 5 pedras. É claro, profeticamente, de uma forma profética, de uma forma revelada, é claro que pode representar os 5 nomes de Deus. Porém, é difícil ligar 5 pedras que vai matar um gigante, certo? A um acontecimento sacrificial que vai acontecer dali a 2000 anos, né? Então, a gente precisa aprender aqui uma lição tremenda. Dá para fazer uma ligação entre eles, obviamente, né, de forma profética, mas a lição aqui é muito mais clara do que isso. Se você ler comigo, preste atenção, a gente acabou de ler que Davi pegou 5 pedras, no verso 40 do capítulo 17.
Agora, a gente leu no capítulo 6, no verso 16, que os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom e eles fizeram expiação do pecado, para 5 cidades, que é Asdod, Ecrom, Ascalon, Gate e Gaza, ok? Vamos ver se é isso mesmo? De Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom, ok? 5 cidades. Agora, se você for no mesmo livro, 1 Samuel, capítulo 21, olha o que diz. Presta atenção no que diz. Diz o seguinte, no verso 15, tá? 1 Samuel, capítulo 21, tá? Verso 15, diz o seguinte: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Olha o detalhe aqui. Davi estava cansado. Aí você fala, nossa, Davi esmoreceu? Não. Veja o que aconteceu. Aí a Bíblia diz no verso 16. A gente leu o 15 agora, o 16. E Esbibnob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Então olha, que Esbibnob era filho do gigante, preste atenção. Aí diz assim, no verso 17, porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou, né? Então note que aqui um outro gigante que não é mais Golias, né? Que fique claro isso aqui, tá? Que não é mais Golias, porque Golias morreu no capítulo 17, no momento em que Davi enfrentou Golias numa batalha mano a mano, né? Numa batalha 1 a 1, né? Numa batalha face to face, lá na guerra contra o filisteu, em que ele foi levar comida para os seus irmãos, ok? Então vamos deixar isso aqui já alinhado aqui, tá bom? Não é o segundo gigante. Aí vem aqui no versículo 18, olha o que diz o verso 18, presta atenção. E aconteceu depois disso que houve ainda outra batalha em Gobe contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era filho dos gigantes. Então note que Saf, Esbibnob era um, e agora Asaf é o segundo filho de gigante, ou seja, era gigante, ok? Era gigante. E aí a Bíblia diz assim, ó, quem matou foi Sibecai, matou Asaf. Só que no verso 19, olha o que vai dizer, houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanan, filho de Jaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Isso aqui ele está explicando o seguinte, que essa haste da lança, né, cuja lança era a haste como órgão de tecelão, era um material usado para fazer tecelagem, tá? Para fabricar tecido, certo tipo de tecido traçado. E essa haste, esse órgão de tecelão, era do tamanho de um poste, sabe? De uma estaca de cerca, sabe? Aproximadamente coisa de 2 metros. Imagine uma lança desse tamanho e da grossura que era a grossura, a grossura de diâmetro, né, a medida de diâmetro de um órgão de tecelão. Querido, era gigantesco. Era muito gigante. Muito gigante. Você não tem noção quanto era grande. Está dizendo que esse homem é grande também, tá? Então olha que diz, feriu Golias, o giteu, de cuja lança, está dizendo, meu irmão, que para carregar, entenda bem, só para você entender o que eu estou falando, um homem normal, um homem de estatura normal, com a força normal, não conseguiria ficar com um negócio desse em uma só mão, para você entender, ok? Dá para carregar? Dá. No ombro, como carrega um pedaço de madeira, sabe? Uma viga de madeira, assim. O gigante conseguia pegar isso numa mão só e usava como lança. Olha isso. Isso é extraordinário, querido. Porém, eu chamo a sua atenção para o terceiro gigante aqui, que é Esbibnob, Saf, né? E Golias, ok?
Só que no verso 20 diz o seguinte ainda: houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, é assim que está na minha tradução, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este na cera do gigante. Está dizendo duas coisas aqui interessantes. Esse homem era de alta estatura, e ele também tinha nascido do gigante, o que significa que os 3 que veio antes dele também eram, ok? Ainda que na história de cada um já diz que ele era gigante, mas aqui está confirmando isso. Também este também nascera dos gigantes, tá? Aí diz assim, ó, e no versículo 21, e injuriava a Israel, porém Jonathan, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram do gigante em Gate, tá entendendo ou não? E caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. A lição aqui é o que? Note que Davi e o seu exército, os seus valentes, mataram 4 gigantes, ok? Então, preste atenção, vamos ligar aqui os fatos, ok? Aqui tem 5 cidades, nós lemos 5 cidades: Asdod, Ecrom, Ascalon, Gate e Gaza, ok? Então a gente sabe que é 5 cidades. 5 cidades que compunham geograficamente o país filisteu. Cada cidade dessa tinha um príncipe. Cada príncipe liderava um exército. E cada exército tinha o seu principal soldado, que era um gigante. Tá? Golias era um deles. Esbibnob era outro. Saf era outro. Golias, outro Golias, era outro. E um homem que não tem nome, mas ele não dava para não conhecer ele, não reconhecer ele, porque a Bíblia diz que ele tinha em cada mão 6 dedos e cada pé 6 dedos. Então ele tinha 24 dedos ao todo, imagine. Então não dá para misturar um homem desse, né? Não dá para perder um homem desse de foco, ok? Além de ser gigante, tinha 24 dedos. Então não fala o nome dele, a Bíblia não relata o nome dele, mas note que 4 gigantes, que 4 gigantes eram líderes de exércitos que fazia parte de Golias, do exército de Golias. Tá? Então, note que quando Davi, lá no verso 40 do capítulo 17 de 1 Samuel, ele pega 5 pedras, a fé de Davi era tanta, meu irmão, tanta, que ele pegou 5 pedras dizendo o seguinte: eu vou derrubar Golias, e aí os irmãos dele, os outros 4 gigantes vai se levantar, e o segundo vai vir e eu vou derrubar ele também, e o terceiro vai vir e eu vou derrubar ele também, e o quarto vai vir e eu vou derrubar ele também, e o quinto vai se levantar e eu vou derrubar ele também. Eu vou derrubar os 5 gigantes, que a gente fica livre de uma vez por todas. Olha que tremendo isso daqui. Querido, olha, o simples fato do relato da história, entenda bem, isso não é uma revelação, isso é um estudo, ok? Se você perceber aqui, isso não é uma revelação, isso é um estudo. Mas, querido, é tão forte quanto uma revelação. É uma palavra daquela que pode desatar uma vida, sabe? É uma palavra daquela que pode mudar o mindset de uma pessoa. Por quê? Olha o tamanho da fé de Davi. Olha o tamanho da fé de Davi. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito forte. Um mindset desse pode fazer com que a vida de alguém seja mudada para sempre. Porque imagina você agindo, se movendo, sabe? Se portando, se comportando, né? Gerando atitudes baseado na fé que Davi tinha. Você está entendendo o que eu quero falar? Meu irmão, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque toda vez que você parar para analisar algo que você precise agir com fé, sabe? Eu preciso agir com fé em determinada situação. Meu irmão, haja como Davi. Davi foi no rio, pegou 5 pedras e pegou 5 pedras, uma para a testa de cada gigante. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Isso é muito forte.
Porque o que está em questão aqui, entenda bem, não é o fato dele ter ganhado. Sim, é claro, eu gosto muito nas minhas ministrações, quando eu vou falar de Davi, eu digo muito que a lição que Davi deixa para nós é uma lição, sabe, espetacular, uma lição impagável, porque pense bem, e eu não estou falando nem das pedras, eu não estou falando dele ter derrubado Golias, eu estou falando quando ele chegou lá e encontrou um exército inteiro tremendo de medo, diante do gigante que desafiava durante 40 dias o povo, sabe? E ele olha e quando ele vê a afronta, ele fala: o que será dado ao homem que matar esse gigante, esse filisteu, esse incircunciso? Sabe o que significa? Significa que Davi não estava preocupado com a luta que ele teria com Golias. Significa que Davi estava preocupado com a recompensa, sabe? É como se Davi falasse assim: ó, tem um exército inteiro aqui e está frouxo, está afrouxando diante desse gigante, né? Tem um exército inteiro aqui e está tremendo de medo. Tem um exército inteiro aqui e está quase fugindo porque está com medo do gigante, né? O que será dado para quem matar ele? Um menino franzino, a Bíblia diz franzino, né? A Bíblia diz que ele era ruivo. Imagine a cena. Mas Davi não está preocupado com a batalha. Davi sabia por quem ele lutava. Davi sabia por quem ele guerreava. Davi tinha convicção, plena convicção de quem ele era em Deus. Aleluia. Querido, preste atenção nisso. Se você guardar o mindset de hoje, ouça bem isso, você pode mudar a sua vida para sempre, sabe? Você não precisa de direito de errar. Você não precisa de plano B, sabe? Eu digo que o plano B, você ter só o plano A, é uma forma de você saber se Deus realmente está nesse negócio ou não. Você entende? Por quê? Porque, querido, quando Deus está no negócio, meu irmão, é uma tentativa só. Entende bem? Você pode até errar, você pode conseguir e errar, e aí você tenta de novo. Entende? Mas a questão maior é que você precisa entender que Deus está com você. Deus está com você. Amém? Que esse mindset de hoje venha mudar a tua história, né? Saiba, guarde aí o que você aprendeu, né? Porque que Davi pegou 5 pedras para brigar com Golias, para guerrear contra Golias, né? Nós aprendemos hoje que não era só Golias, né? Era Golias, Esbibnob, Saf, Golias e um outro homem de alta estatura que tinha 6 dedos em cada pé e 6 dedos em cada mão. Ao total 24, né? Então, imagina, era 4 aqui com Golias 5, ok? Tinha o outro Golias, né? Então, você precisa entender que Davi não era comum. Você há de convir comigo. Por isso que Davi se tornou rei, por isso que Deus olhou para ele e identificou ele como um homem segundo o coração dele. Amém? Guarde isso no seu coração, né? Eu agradeço por você estar ouvindo esse podcast. Eu agradeço por você investir o seu tempo, né? Investir o seu tempo não é perder. Eu tenho certeza que você ouvindo esse podcast, você não está perdendo tempo, né? E sexta-feira tem outro episódio novo. Acompanhe aí, divulgue, meu irmão. Printe aqui essa tela, né? Printe a tela de onde você está ouvindo, né? Se é no Spotify, se é no Deezer, se é no Apple Podcast, no Google Podcast, né? No Anchor, né? Printe aí, partilha no teu grupo de WhatsApp. Tem um link também, você pode mandar o link no seu grupo de WhatsApp. Partilha aí, nos ajude divulgando o nosso trabalho, né? A nossa ideia é instruir o povo de Deus, trazer a palavra de Deus para conhecimento, né? A palavra de Deus é sabedoria para o homem. E imagine se todo homem tivesse acesso a esse nível de sabedoria, esse nível de conhecimento, né? Porque a palavra de Deus é sabedoria, né? Salomão diz que a palavra de Deus, a palavra do nosso Pai é instrução, e Deus é o nosso Pai. Amém? Então, guarde isso daí. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, né? Peço mais uma vez, divulgue. Aqui embaixo vai ter um link para o nosso canal do Telegram, ok? Clique lá no link. Se você não tem o aplicativo do Telegram baixado no seu celular, baixa ele aí,
clica no link aqui no podcast que você vai ser direcionado direto para o nosso canal no Telegram, Mais 7 Bíblico, o nosso canal no Telegram, conteúdo exclusivo também toda semana, ok? Toda semana a gente, seguindo aqui os passos do podcast, a gente lança 2 conteúdos, só que lá é em vídeo, olha que legal, né? Lá a gente lança em vídeo, né? E tem conteúdo exclusivo lá para quem faz parte do canal. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Eu desejo paz, saúde e prosperidade. Amém? Desejo o shalom de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, a tua empresa, o teu trabalho. Amém? O teu ministério. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo episódio do Mais 7 Bíblico Cast, que eu tenho certeza que esse podcast vai contribuir para que teu comportamento mude para melhor, que as tuas atitudes mude para melhor, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe. Até o próximo Mais 7 Bíblico Cast. Até mais. Tchau, tchau.